Olá pessoal, estamos iniciando aqui o terceiro vídeo da série de discussão sobre ROI e métricas nas mídias digitais. Vamos prosseguir aqui com o Felipe Spina e com o Iran Damin, conversando agora sobre os grandes players do mundo digital. Nós já vamos falar sobre o Google, o Facebook, né? E eu queria perguntar para o Spina, há vida para a publicidade digital fora do Facebook e do Google? Jailson, há vida fora do Google e Facebook, por mais que não pareça. Assim, a gente vê a internet hoje, né, como trabalhando com... a gente tem a população do Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, e sendo que quase mais de 90% quem tem internet tem Facebook. Então eu vejo nesses dados assim, cara, tem muito ainda que explorar dentro desses players. Principalmente assim, a gente vê que dá para ter resultado porque todo mundo está lá. Mas eu vejo muita coisa legal que dá para fazer, como Native Ads, trabalhando com dentro de anúncios dentro de portais, como LinkedIn Ads também, que muita gente não explora. Muita gente fala assim, fiz anúncio no LinkedIn e não tive um resultado. Ou é caro, mas não explorou muito bem a ferramenta naquele caso. Para nós, que a gente faz na RD, acaba encurtando o ciclo de vendas. Então isso é importante da jornada. Então a gente acelera, levando leads mais qualificados, com cargo de decisão melhores para os vendedores. Então, de certa forma, LinkedIn, explorar outras mídias, outros cenários, formatos. Então, cada vez tem formatos novos, né? Então, a gente, utilizando os formatos novos, cai já o custo por clique, né? Então, dessa forma, é explorar coisas novas, mas como eu falei nos outros episódios, fazer o feijão com arroz muito bem já, antes de testar, antes de pular aí o canal, né? Entendi. Irã, você sabe que o Facebook e o Google, eles jogam e apitam ao mesmo tempo. Como é que é esse jogo para quem vive no mundo digital? Como é que vocês enxergam isso? Pegando aí a metáfora, né, é a gente jogar bola no campinho dos outros, né? Existem as regras, existem as métricas e nós não temos uma comScore, um ponto que possa avaliar, né? A gente tem o PageRank e outras métricas também, né, do Google para avaliações, assim como nós temos o EdgeRank do Facebook, que também faz as mensurações e os pesos que eles trabalham. E as regras vão se modificando, os pesos e as medidas vão se modificando. Eu acho que o principal não dá para ir contra a maré. A gente precisa se adaptar. E qual é o principal ponto em métricas que a gente precisa trabalhar isso? É sempre ter uma medida para que a gente faça avaliações mensais, avaliações trimestrais, semestrais, anuais, comparativo ano a ano, e o mercado vai mudando, né? As medidas, de certa forma, também vão se alterando, né? Eu acredito até que as próprias regras de engajamento do Facebook sejam muito mais variáveis que o Google, por exemplo, né? A gente tem atualizações do Google, mas essas atualizações, elas são feitas para facilitar a usabilidade do usuário. As empresas que se adaptem a essa usabilidade, né? A Google, ela quer velocidade para que o usuário tenha uma melhor resposta. E nós corrermos atrás disso. Entendi. Tem muita gente que diz que faz marketing digital, né? Fazer post no Facebook é marketing digital? Jailson, é polêmico isso. Depende, assim, o post, a estratégia que o cara quer chegar, né? Você não vai sair postando sem um objetivo, né? Sem uma estratégia por trás daquilo. O que você vai querer entregar de valor para a pessoa? O que você está construindo? Tanto para uma marca, para a sua empresa, para você se promover, né? Então, acho que só por fazer o post, soltar, isso não é tão relevante. Eu acho que tem que entregar algo de valor, tem que ser algo educativo, tem que ser alguma forma que o cara, que encante a pessoa, traz algo de novo, né? Para ele, que ele fala, nossa, realmente faz sentido eu estar seguindo essa marca, eu estar atrás dela, ou querendo um serviço, explorar mais esses caminhos, né? Eu entendo, por exemplo, agências que têm os certificados do Google. Eu tenho 6 certificados, tenho 7 certificados. Na verdade, ela não é certificada. Quem é certificado é o profissional dela. Então, por que uma empresa existir se o que funciona é o funcionário? Como é que você vê isso? Eu vejo uma forma assim que fala assim, só por ter o certificado ou por não, é o que o Google faz
para certificar essas pessoas, mas não o que realmente vai entregar resultado para o cliente. Então, de certa forma, o certificado é legal para instruir a mexer na ferramenta, mas o que vai ter resultado para cada um vai muito de estratégia, porque o Google vai mostrar a mesma estratégia para todo mundo, vai utilizar o mesmo modo de usar a ferramenta para todo mundo, mas se todo mundo usar igual, não vai ter o mesmo resultado. Então, de certa forma, para a agência poder inovar, o Irã mencionou que cada agência tem uma certa especialidade. Eu acho que se você focar em especialidade ou uma frente de negócio, talvez esse seja o diferencial para você tanto trabalhar com Google AdWords ou com outras mídias. Nesse aspecto das agências saberem separar uma coisa de outra, como é que você desembaralha essas métricas como AdWords, Analytics, uma série de tantas que tem por aí? Como é que você imagina que as agências pudessem optar ou trabalhar mais dentro do que deveria ser? Qual a métrica que você recomenda ou quais que você acha úteis para uma agência fazer um bom trabalho para os seus clientes? Eu entendo, basicamente, começando, né, como o Espina falou, feijão com arroz. Eu acho que ter um bom Google Analytics configurado, entendendo quais são suas metas, quais são os seus objetivos e, principalmente, sabendo fazer a leitura, já é um bom começo. Tá? Traçar essas metas novamente, curto, médio, longo prazo, trabalhar essas entregas, mostrar que a agência está trabalhando. Não necessariamente nós vamos gerar uma primeira venda, o primeiro resultado, talvez nem nos primeiros 3 meses. Então é preciso que a agência defina esses objetivos e mostre o crescimento do trabalho dela em frente ao concorrente. O que eu digo muito para as agências é assim, quando a gente trata, por exemplo, no caso prático, Google Analytics. Peguem o Google Analytics do seu cliente, se ele tiver, guarde os dados anteriores e faça a mensuração do seu resultado. Se você tiver, principalmente, o mês relacionado ao mês do ano anterior, perfeito. Que assim você consegue provar os seus resultados. Mas existem N tipos de métricas também, Jair, que a gente pode trabalhar. Né? A gente tem métricas do canal do YouTube, a gente tem métricas como, né, mesmo falou ali, Google AdWords, né, que nós estamos trabalhando. E aí a gente vê várias vezes conflitos de dados realmente entre a própria ferramenta do Google. Entre o Google AdWords e o Google Analytics, a gente vê, às vezes, conflitos de conteúdo, né? De dados que não batem. Então, o que a gente vai mensurar? Onde é que está isso? E, principalmente, deixar parâmetros estabelecidos. A partir do ponto que eu falo, não, então eu vou pegar todos os dados do Analytics e os dados de Ads eu vou pegar do Google AdWords. Ok, deixe isso parametrizado e trabalhe durante esse período. Transparência... mostrar o seu trabalho e o desenvolvimento dele e resultado é fundamental justamente para segurar essas contas junto à agência. Pois é, nós falamos agora de compartilhamento, né, anunciantes que são atendidos por mais de 2, 3 agências. Falamos de Facebook e Google usando as métricas próprias, quer dizer, jogam e apitam ao mesmo tempo. Queria te perguntar, há quem pense em que terceirizar o ROI é um bom negócio. Qual é a tua opinião, sendo você um especialista no assunto? Jailson, tem uma estratégia assim que vai ser definida muito mais pelo anunciante, o cliente, né? A empresa que for fazer isso, né? Então, muitos dados assim que trabalha assim com um próprio grupo, tem uma equipe dedicada que faz anúncios in-house, né? Na própria empresa, ou terceiriza uma parte com uma agência. Então, assim, vai depender muito de cliente para cliente escolher isso. O conselho que eu dou para o cliente poder escolher isso de benefício, eu vejo assim, cara, quais são as principais coisas que eu consigo escalar o operacional e deixar a estratégia dentro de casa. Deixando a estratégia dentro de casa, eu vou guiar muitas dessas coisas. Por exemplo, a agência vai poder trabalhar em várias frentes de negócios, de canais, de pensar nos criativos, de poder fazer nos testes, e a estratégia fica dentro da própria empresa, de podendo conduzir isso, colocar as métricas, ver o que está dando resultado, que nada mais que o próprio cliente para saber quais são os objetivos dele. Ok. Para encerrar nossa série, este terceiro vídeo aqui, eu vou pedir que cada um de vocês use 30 segundos para fazer uma avaliação do que nós conversamos aqui hoje. Vou começar por Irã.
O que faltou, o que você poderia complementar para encerrar? Eu acho que se a gente fosse realmente ir mais a fundo, acho que daria mais uns 3 programas, 9 programas, enfim, o assunto é muito vasto, né? Eu acho que o ponto mais importante é realmente as agências terem foco em métricas, trabalharem essas métricas, estabelecerem parâmetros e sempre ter um diálogo, eu não digo claro nem transparente, porque é questão obrigatória das agências, mas sim elas saberem conversar com os seus clientes. E isso vai dessa entrega, né? Ela vai desde do dono da agência ao analista que está preparando o relatório, ao atendimento que vai apresentar. Então, tudo isso precisa estar alinhado e isso requer estudo, isso requer dedicação, isso requer muito profissionalismo de fato. Seus 30 segundos. Jailson, obrigado pela oportunidade, que como o Irã falou, dá para ficar discutindo horas sobre esse tema que eu adoro, sou apaixonado por trabalhar com isso. Coisas que eu vejo que são essenciais para dar dicas assim, para quem quer implementar esse tipo de coisa ou enxergar ou estudar um pouco mais. Primeiro de tudo, definir quais são os objetivos para você tocar. Então, a gente está com um problema, o que a gente vai estressar em cima disso? Sendo que a equipe de vendas, vamos melhorar o marketing, vamos melhorar o atendimento ao cliente para reduzir o cancelamento, o pós-venda. Qual métrica que você vai focar? Não querer sair tacando mídia para tudo que é lado. Então, acho que assim, vamos definir primeiro um problema e a gente vai focar em cima dele para atingir esse resultado. E a segunda dica é, como eu falei nos episódios, fazer o feijão com arroz muito bem. Então, a gente fazendo o que a gente já faz, a estratégia é muito boa para testar novos canais futuramente. Então, se eu fazendo meu Google AdWords muito bem já, trabalhando, explorando mais ainda a ferramenta do Facebook, explorando cada canal, estressando mais, fazendo ele muito bem para poder ir para os outros. Não a mesma coisa, como eu falei, não sair tacando para tudo que é lado. Tudo quanto é lado. Muito bom. Queria agradecer a vocês dois, né? Obrigado a você por ter nos acompanhado até agora. O Acontecendo Aqui está aberto para vocês. Se vocês quiserem sugerir outros temas, outros palestrantes, debatedores para conversar conosco, entre em contato e até uma próxima vez.